Boa tarde, pessoal. É, Começando agora a falar detalhadamente sobre o nosso assunto, o mercantilismo, que foi um período, né, de transição da economia europeia, né, porque antes da Idade Moderna, a Europa vivia no feudalismo, como nós estudamos lá atrás, aquela sociedade extremamente agrária, onde havia os grandes feudos, as pessoas trabalhavam no feudo ali, os servos ligados à terra, para que produziam uma parte para os seus senhores e outra parte para eles sobreviverem, apenas para sobrevivência. É, Depois, com o decorrer do tempo, foi havendo um aumento dessa produção, e o que gerando um excedente, começou a ser comercializado. Né? Isso lá na Idade Média. Com a, o, o aumento do comércio, né, foi surgindo uma classe chamada de burguesia, isso nós já falamos, né, já estudamos, e para entender o mercantilismo, nós temos que lembrar, né, do que já estudamos. Né? É, Você até agora viu temas importantes como a criação dos estados nacionais, que foi o fortalecimento de uma burguesia que começou a pensar, né, na necessidade de leis, né, de impostos únicos, para que não dificultasse o comércio como era antes no feudalismo. E aí a burguesia começa a apoiar o poder real. E aí o rei ele começa a centralizar o, o poder em suas mãos novamente, e isso fez com que surgissem os estados nacionais. Depois nós falamos sobre o humanismo, né, que é uma visão de mundo diferente da visão de mundo medieval, onde o homem passa a ser visto como o centro do universo, né, como ser capaz de criar, né, de moldar os seus próprios caminhos, o seu próprio destino. Depois nós estudamos também sobre o renascimento, que é uma busca pelos conhecimentos antigos, por isso que é renascimento, né? Buscar lá o conhecimento das sociedades gregas, romana, né? Tivemos as reformas religiosas, que causou grandes transformações na Europa, né? E nesse período um grande desenvolvimento científico, como com a invenção da imprensa, que divulgou muito a publicação de obras, né, de livros, e ajudou muito na difusão do conhecimento, na disseminação do conhecimento. Tivemos as grandes navegações, nós falamos também sobre as grandes navegações, que levou os europeus a ocuparem outras partes do globo, que até então eles não conheciam, como as Américas, né? Contornou o continente africano, foi explorar o comércio com a Ásia, e nesse processo temos com a ocupação da América, temos a questão da colonização americana. Esses eventos eles acabaram produzindo uma ruptura com o passado medieval, isso que eu estou falando, modificou completamente aquela sociedade, né, em questões de produção, questões econômicas, de pensamento, tudo foi modificado. E aí acabou começando, né, e todos esses eventos eles acabaram por acenar para um desenvolvimento de uma sociedade diferente, que agora estava cada vez mais interligada com a prática comercial. E aí, isso com base no que? No comércio de especiarias, né, com a Europa, da Europa com os países asiáticos, ela fez com que os mercadores criassem grande fortuna, né, se tornassem muito ricos. Outra coisa também que fez com que acumulasse muito capital na Europa, o tráfico de seres humanos escravizados. Acabou sendo um empreendimento muito lucrativo, gerou muito lucro, principalmente porque essa prática de tráfico de pessoas para ser escravas estava atrelada com a produção da grande lavoura agroexportadora aqui nas colônias, né? Portugal, aqui na nossa região, e Espanha, nas nossas regiões vizinhas, e em outros lugares, ilhas do Atlântico também. Isso fez com que
desenvolvesse, né, uma grande lavoura com base na mão de obra escrava, que fornecia produtos e matérias-primas dessas regiões colonizadas para as metrópoles, para os países europeus. E isso beneficiava, onde lá eles beneficiavam esses produtos e revendiam, devolvia de volta os produtos beneficiados para a colônia, revendendo para a colônia, ou então em outra parte no mercado europeu. Ou seja, o português ele chegava aqui, produzia o melaço aqui da cana-de-açúcar, levava para a Europa e lá eles revendiam, né, para o mercado europeu e comprava produtos industrializados, porque nós vamos ver aqui depois que principalmente Espanha e Portugal, eles não tiveram uma manufatura, uma produção industrial muito grande, então eles compravam produtos de outros países, como a Inglaterra, e revendiam esses produtos aqui para a metrópole, para a colônia. Então eles ganhavam tanto no comércio daqui para lá, eles tinham lucro, quando eles extraíam os produtos daqui e levavam para lá para vender no mercado europeu, como também compravam produtos lá e vendiam aqui. Então eles ganhavam nas duas pontas, e ganhavam também no tráfico de pessoas da África para cá. Então isso fez com que houvesse um processo de acumulação de capital, né, nos países europeus, né, na Europa. Então a atividade mineradora e a descoberta de metais preciosos nas colônias fizeram com que as metrópoles fossem inundadas por esses valiosos minérios. E assim desenvolveram na Europa essas ideias, né, práticas e políticas econômicas, com o intuito de ampliar o potencial do comércio como fonte geradora de riqueza para o Estado. Então, o objetivo ali era sempre estar desenvolvendo melhores formas comerciais para gerar mais riqueza para os Estados europeus. Então, entretanto, a busca por novos mercados, que era feita pelos países europeus, acabou por estimulava, né? Estimulava uma situação concorrencial e muitas vezes acabou por gerar conflitos armados entre os estados nacionais europeus. Essa disputa pelas colônias, pelo comércio, onde cada um dos países europeus estavam ali querendo sair na frente do outro, gerou muitas vezes guerra entre os próprios países europeus, entre França e Inglaterra, entre Holanda e Inglaterra, e, enfim, nós vamos ver depois esses conflitos mais para frente. O mercantilismo. O que foi? Agora, o que significa o mercantilismo? Então, o termo mercantilismo ele foi criado em meados do século XIX por estudiosos que estavam ali analisando as transações comerciais e os princípios econômicos adotados pelos estados europeus durante a Idade Moderna. E esse mercantilismo ele é uma política econômica que tem como base. Qual é a base do mercantilismo? A primeira base é o metalismo, que é o que seria o metalismo? O acúmulo de metais preciosos, ou seja, havia uma corrida dos países europeus para acumular o máximo de ouro e prata no seu território. Isso fazia com que o país tivesse reservas financeiras, reserva de valor, né, que pudesse desenvolver. A balança comercial favorável. Um país, ele tanto compra quanto ele vende produtos. Quando ele compra bastante produtos, é claro, ao pagar, ele está saindo dinheiro, que nessa época aí o dinheiro era feito de metais preciosos, é bom ter isso em mente. Está saindo dinheiro do seu território e indo dinheiro para o território do país que está lhe vendendo os produtos. E quando ele vende produtos, aí ele está recebendo dinheiro. Então, quando um país ele exporta mais do que ele importa, ele está tendo um lucro.
ele está tendo um superávit, que é ele está recebendo mais dinheiro do que ele está pagando. Isso também contribui para o acúmulo de metais preciosos no seu território. E a outra base é o colonialismo, onde havia ali um incentivo, uma procura dos países europeus por conquistar novos territórios, como por exemplo Portugal, né, Espanha, Inglaterra, França, que todos colonizaram aqui partes da América. E ao conquistar esses territórios, qual era o intuito deles? Explorar riquezas, as riquezas dessas suas colônias. Como, por exemplo, nesse processo, quem se deu melhor foi a Espanha. A região colonizada pela Espanha, eles descobriram e levaram muitos metais preciosos para a Europa. Portugal, aqui no Brasil também, depois nós vamos estudar a Idade do Ouro lá no 8º ano, conseguiu também extrair muito ouro aqui do Brasil, né? Mas os espanhóis conseguiram muito mais. E depois tem a questão do protecionismo alfandegário, país, que é o que? A taxação de produtos importados. Se o país ele produz determinado produto e tem alguma empresa querendo comprar esse produto de um outro país, o governo acaba elevando os impostos sobre esse produto que vai vir de fora, e isso é chamado de protecionismo alfandegário. Então, algumas potências europeias, elas estimularam também a produção manufatureira. A gente vai ver aqui, por exemplo, a Inglaterra, a Holanda, né? São países que estimularam a produção manufatureira. O que seria essa produção manufatureira? É a fabricação, né, dentro do seu território, de objetos e tecidos que eram destinados tanto para o abastecimento deles ali internamente, como para a venda no mercado externo. E ao vender esses produtos para fora, estaria entrando dinheiro, metais preciosos, no seu território. Então, entre os séculos XV e XVIII, a adoção dessas práticas, elas propiciaram um sólido acúmulo de capital dentro da Europa, né, o que permitiu que os estados e a burguesia reunissem recursos financeiros suficientes para impulsionar o desenvolvimento do capitalismo. Para a aula não ficar muito longa e vocês não assistirem, né, o interessante é que você assistir às aulas. Então, na próxima aula nós vamos ver, né, alguns estados europeus, as políticas mercantilistas, as práticas mercantilistas adotadas por alguns desses estados europeus. Aí na próxima aula a gente continua. Até lá.